Vamos ao módulo 2, onde você vai conhecer a sua coluna, a anatomia de sua coluna, de forma simplificada e fácil de entender. Então, para começar essa simplificação, eu vou te mostrar um vídeo bem rapidinho, que de forma simples você vai conseguir visualizar melhor tudo que a gente vai falar daqui por diante nessa aula, tá? É um vídeo que eu narrei e é de 2 minutinhos. Vamos lá. Vou apresentar para você uma parte da anatomia da coluna vertebral. Você sabia que a coluna é o primeiro osso que se forma quando o neném está na barriga da mãe com apenas 6 semanas de gestação? Isso acontece devido à importância que a coluna tem. Ela foi projetada para proteger a medula espinhal, amortecer impactos e permitir a movimentação através dos discos intervertebrais. Eles absorvem impacto e permitem que nós nos movimentemos. Agora, nós vamos olhar o disco intervertebral visto de cima. A parte mais clarinha é o núcleo e a parte mais escura é o anel fibroso. Essas cordinhas amarelas são as raízes nervosas, vêm da medula. Um conjunto de duas vértebras, uma em cima da outra, e um disco intervertebral no meio, formam as articulações da coluna. O disco precisa ser altamente nutrido e hidratado para permitir que esses componentes permaneçam firmes. Fatores como sedentarismo, aumento da carga na coluna, como por exemplo em grávidas, e a má ergonomia contribuem para que o disco fique ressecado e diminua de tamanho, podendo assim ocasionar compressão das raízes nervosas e assim gerando dor. Vamos lá. Então, a gente viu no videozinho aí rápido um contexto geral da coluna, o posicionamento das vértebras, das raízes nervosas, na medula. Então, agora, toda vez que eu falar esses nomes, você já vai saber a localização dessa estrutura, tá? Então, aqui nessa foto, eu estou dividindo didaticamente a coluna em 4 partes. A coluna cervical, que é composta por 7 vértebras, a coluna torácica, que é composta por 12 vértebras, e a coluna lombar, que é composta por 5 vértebras. E aí a gente ainda tem a parte do sacro e do cóccix, que se une à coluna também, e na verdade eles têm vértebras, mas as vértebras deles são fundidas, são coladinhas umas nas outras. Então, as vértebras sacrais têm importância nesse contexto global da coluna, certo? Então, primeiro a gente vai falar da coluna cervical. Primeiro eu quero que você entenda que a coluna ela é um eixo só, tá? A gente tem as divisões didáticas de coluna cervical, torácica e lombar, além do sacro e cóccix, mas para a gente entender a característica de cada um. Mas qualquer alteração em um desses pontos vai gerar alguma compensação a outro nível. Então, por exemplo, se eu tenho alguma compensação, alguma contratura muscular, alguma dor, alguma questão na cervical, ela vai transmitir força para a lombar. Por isso que é muito comum as pessoas que têm dor lombar também terem dor cervical e às vezes irradiar para a lateral da coluna, irradiar para o meio, porque a coluna é um eixo só, ela está toda interligada através dos discos, certo? Então, qual que é a característica principal
da coluna cervical. É uma coluna de bastante mobilidade. A coluna cervical ela gosta de movimento. Por quê? Ela foi projetada por Deus para que a gente pudesse alcançar o campo visual. Então a gente pode olhar para cima, para baixo, para o lado, para o outro lado. A gente alcança vários ângulos de visão por causa do movimento da coluna cervical. Então a característica principal dela é essa. Quando essa mobilidade está prejudicada, aí a gente pode ter torcicolo, por exemplo, devido à contratura muscular, que é uma falta de mobilidade. Então, quando a gente também tem pouco movimento, através do uso do celular ou postura errada no escritório, no computador, na escrivaninha, a gente também diminui essa mobilidade, podendo ter risco maior da pessoa sentir dor ou ter contratura muscular, porque ela não está fazendo o papel dela. Ela não está sendo uma articulação muito móvel, que é o que ela foi feita para si, certo? Vamos agora para a coluna dorsal. A coluna dorsal ela é a transição entre a cervical e a lombar. Então, tudo passa por ali. A transmissão de força passa por ali. Uma das características da dorsal é que ela é um pouco mais rígida do que a cervical e do que a lombar. Por que ela tem que ser rígida? Porque ela fica localizada na caixa torácica. Então, uma das funções principais dela é proteger o coração e pulmão. A caixa torácica foi toda projetada para proteger esses dois órgãos nobres, que é o coração e pulmão. Toda vez no nosso corpo que a gente tem um órgão nobre, por exemplo, o cérebro também é um órgão nobre, a gente tem uma caixa óssea que protege. No cérebro, no caso, é a caixa craniana. No tórax é a caixa torácica, que protege o coração e o pulmão. E a coluna dorsal faz parte da caixa torácica no sentido posterior, tá? Protege posteriormente o coração e o pulmão. Por isso que ela tem que ser mais rígida, porque se ela fosse muito flexível, ela poderia deixar suscetível esses órgãos a sofrerem algum tipo de lesão, tá? E a lombar? A lombar que é tão famosa, que muita gente sente dor, né? Esse curso tem um enfoque maior também em coluna lombar. Qual que é a característica dela? A característica dela é de maior estabilidade comparado à coluna cervical. Porém, a coluna lombar ela também necessita de mobilidade. Então veja bem, a cervical ela é bastante móvel, a dorsal ou a torácica ela é um pouco mais rígida e a lombar ela tá ali meio termo. Ela precisa de bastante estabilidade, mas ela também necessita de mobilidade. O que confere essa estabilidade para ela é o powerhouse. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, que é o ponto de partida para todos os movimentos corporais. Então, aqui do powerhouse, que é o centro de força da região da lombar, é onde sai a força para todos os movimentos corporais. Por isso que ela precisa de estabilidade, por isso que ela é uma coluna estável, precisa ser estável, senão a gente sente dor. Vamos entender agora as curvaturas, ó. A gente tem cifose, lordose. A cifose e a lordose são nomes que ficaram popularmente conhecidos errado, né? Às vezes a pessoa fala, eu tenho cifose, eu tenho lordose. Na verdade, todos nós temos cifose e lordose. A diferença é quando essa curvatura está acentuada, está além do normal, e aí a gente fala que a gente tem uma hipercifose ou uma hiperlordose, que é quando essa curvatura está alterada.
ou se ela tiver retificada, tiver com pouca curvatura, a gente fala que é uma retificação daquela região. Então, olha aqui, vou te mostrar. Aqui é a região cervical do pescoço. Essa curvinha aqui que ela faz é a lordose cervical. Aqui embaixo é a cifose torácica ou dorsal. E aqui mais para baixo já é a lordose lombar. Então, todas essas curvaturas são normais. Quando a pessoa tem escoliose, ela tem uma curvatura paralateral. Essas curvaturas aqui que eu estou te mostrando, é você olhando uma coluna de lado, né? Se eu olhar ela de frente, ó, ela precisa estar retinha. Eu olhando uma pessoa de frente, ela tem que estar reta. Se eu olhar ela de lado, eu posso perceber essas curvaturas. Mas se eu olhar de frente ou de costas, ela tem que estar reta. Se tiver algum desvio lateral, assim, eu olhando essa pessoa de frente, eu vejo ela torta para um lado ou para o outro, isso pode ser um sinal de escoliose. Aí a escoliose também é uma patologia da coluna, não é normal. O normal é a cifose e a lordose, certo? Vamos lá. E aí vem o segmento. Eu falei lá no videozinho, vocês ouviram, que o conjunto de uma vértebra de cima, a vértebra de baixo com um disco no meio, forma uma articulação, que a gente chama de articulação intervertebral. Essa articulação a gente pode chamar de segmento também, que é esse bloquinho aí. A gente costuma chamar a coluna de vários bloquinhos. Nesses bloquinhos é que acontece o movimento. E aí, quando acontece alguma dificuldade nesse bloquinho, é que acontece a dor. Quando uma vértebra desalinha por uma compensação muscular, quando o disco está desidratado e aí ele sai um pouquinho para fora, pega uma raiz nervosa, gera dor. Mas aí as causas de dor a gente vai falar numa outra aula. Mas aqui só para vocês entenderem a estrutura do segmento e por que acontece a dor. Aqui nesse meio, ó, nesse meio aqui tá passando a medula. Então, além da coluna ter a função de sustentação, ela também protege a medula espinhal, tá? Ó, aqui o segmento disco. Aí, ó, a função da coluna. Então, ela tem função de sustentação, absorção de impacto, de cargas, né? E proteção de órgãos internos. Qualquer órgão que o osso proteja, que a articulação da coluna proteja. No caso aqui, a medula espinhal e coração e pulmão, que são os órgãos mais nobres, né? E uma das características mais importantes, na verdade as duas mais importantes da coluna, é a característica de estabilidade e mobilidade. Se a gente tem essas duas características bem firmes, bem alinhadas, a gente tem uma coluna saudável. Então, para ter uma coluna saudável, a gente precisa de estabilidade e mobilidade. Então, na mobilidade, a gente vai entender quais são esses movimentos naturais, normais, que foram feitos por Deus para a gente fazer. Inclinação lateral é um movimento normal. Ó, isso que ela está fazendo aí é normal, todo mundo deveria fazer. Flexão, que é o movimento para frente, inclinar o tronco para frente, é um movimento normal. Rotação, girar o tronco para o lado, também é um movimento normal. E a extensão, que é inclinar o tronco para trás. Com o homem moderno, né, com essa coisa da tecnologia, o homem ficando cada vez mais sedentário, sentado na frente de um computador, alguns desses movimentos
acabaram ficando um pouco esquecidos, um pouco limitados, porque a gente tem tecnologia para tudo, a gente anda de carro, a gente tem controle de TV, a gente tem tanta coisa que favorece a nossa não movimentação, que alguns movimentos acabaram ficando esquecidos e outros ficaram exacerbados. Então, no caso que eu estou falando, é a flexão. A flexão ficou um pouco exacerbada demais, porque quando a gente está sentado, a gente tem uma postura fletida, o nosso tronco está um pouco mais para frente, naturalmente, e a extensão ficou um pouco esquecida, assim como as rotações e a inclinação. Por quê? Porque a gente tem tudo ao alcance das nossas mãos agora. A gente não precisa tanto girar para alcançar as coisas, a gente procura sempre facilitar tudo ao máximo e isso prejudicou muito a mobilidade da nossa coluna. Por isso aqui tudo é um resgate pelo que é natural da coluna. O que eu quero despertar em você é um resgate para o que é natural, o que sua coluna foi feita para fazer. Se você não consegue fazer isso agora, é porque algo te bloqueou. E aí a gente precisa eliminar esse agente bloqueador e restaurar o movimento natural da sua coluna. E eu acredito que você vai conseguir fazer isso com autonomia, tá? Vamos lá. Aqui, estabilidade versus mobilidade. Eu quero trazer uma analogia para você, para que você entenda como uma coluna pode ser estável e móvel ao mesmo tempo. Num prédio, quando um prédio está sendo construído, a gente tem uma estrutura que está mostrando aqui nas setinhas, ó, nas setinhas para vocês aqui, é uma estrutura de neoprene chamada junta de dilatação. Essa junta, ela é uma estrutura mais maleável que amortece um pouco o impacto e permite mobilidade. Então, um prédio que é totalmente rígido, né, todo em bloco ali duro, ele também tem mobilidade. Essa micromobilidade é o que permite ele não rachar, não quebrar quando bater um vento mais forte, quando alguma coisa abalar as estruturas dele, ele não sair voando por aí. Então, a nossa coluna é da mesma forma. Imagina que nós somos um prédio rígido, né? A gente precisa ser rígido, firme para andar, para estar de pé. Se a gente fosse todo molengo, a gente ia andar igual o boneco do posto. Mas a gente precisa ter uma estrutura firme e rígida. Mas a gente também precisa de elementos de mobilidade, porque a gente precisa se movimentar, precisa alcançar as coisas, precisa andar, precisa abaixar, levantar, os movimentos naturais do nosso corpo. Então, a gente precisa que a nossa coluna seja estável e móvel ao mesmo tempo, tá? E isso a gente vai conseguir através de exercícios. Então, ó, preste atenção nisso aqui que eu disse para você, que eu vou dizer para você. Os músculos de estabilidade e mobilidade precisam estar em equilíbrio, em sinergia. Precisam funcionar equilibrados. Qualquer alteração de força em qualquer um desses músculos, força ou ativação, porque alguns músculos não precisam de força propriamente dita, eles precisam ser acordados, ativados, porque não são músculos de força, são músculos de resistência. A gente vai entender também essa diferença. Mas então, seja pela ativação ou seja pela força, eles precisam estar juntos. Qualquer alteração nisso pode gerar instabilidade do segmento, daquele bloquinho lá que eu falei para você, e essa instabilidade no segmento causa dor. E a estabilidade. Quem é que mantém a estabilidade? Quem é o responsável por essa característica que eu já falei que é tão importante, a estabilidade? São os músculos do powerhouse ou core. Core ou powerhouse é a mesma coisa. Powerhouse é a casa de força, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é para manter o eixo, a coluna é o eixo. Então, esses músculos do powerhouse, esses músculos profundos, eles conferem a estabilidade para todos os movimentos corporais.
Então, até um movimento de um dedinho, ele sai alguma força da região aqui da coluna do powerhouse para gerar esse movimento. Tudo parte do centro de força. Então, o powerhouse nada mais é que uma casa de força, uma caixa de força muscular que estabiliza o corpo. Então, ele tem músculos na frente, atrás, em cima e embaixo. É como se fosse uma casa mesmo. A gente vai entender cada um desses músculos agora, ó. Na parede da frente da casa, a gente tem o transverso do abdômen. Prazer, meu nome é transverso. Eu me localizo profundamente, ó, olha ele aqui. Ele é um músculo profundo do abdômen. Aqui por cima, nesse sentido aqui, deixa eu pegar outra caneta. Nesse sentido aqui, fica o reto do abdômen. O reto do abdômen é esse músculo, quando a gente toca a nossa barriga, a gente sente o reto do abdômen, que é um músculo mais superficial. Se a gente levantar ele assim, olhar por baixo, existe o músculo transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo e segura a coluna assim pela frente. Por isso que ele é a parede da frente da casa, do powerhouse. Os multífidos. Os multífidos são os músculos da parede de trás do powerhouse, da casa de força. São pequenos musculozinhos que ficam em cada segmento. Então, ó, eles vão desde o sacro até a cervical, eles vão até lá em cima. Cada um desses segmentos tem um músculo multífido e ele estabiliza a coluna por trás. O assoalho pélvico, acredito que todo mundo já conheça. O assoalho pélvico é o chão da casa. É a parte muscular que dá sustentação para os nossos órgãos pélvicos. Se a gente não tivesse o assoalho pélvico, provavelmente nossos órgãos internos iriam embora. O útero, o rim, o intestino, a bexiga, iria embora, não ia ter nada para segurar, porque o osso só não ia poder segurar, né? Então, esse é o chão da casa. E o diafragma? O diafragma ele é conhecido como o músculo da respiração. Porém, ele tem uma ligação direta com a coluna lombar, porque ele é o teto da casa do powerhouse. Então, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele tem uma forma assim, cúpula. Ele é uma forma assim. Logo abaixo das nossas costelas, ele fica assim. Essa parte aqui dele, ó, se liga lá na coluna, olha aqui. Ele tem uma parte que se liga lá na coluna. Essa parte é que ajuda a manter a estabilidade da coluna lombar. Por isso que toda vez que a gente vai fazer um exercício, a gente precisa associar a respiração. Na aula prática, vocês vão ver que eu sempre vou falar, respira, puxa o ar, solta o ar, porque a gente não pode travar o diafragma. Aí eu já recebi paciente com dor na coluna forte, que apenas com uma liberação do diafragma a pessoa já sente um alívio na dor, porque esse diafragma está retraído, repuxado, porque a pessoa respira errado, prende a respiração, ou tem alguma compensação muscular de todo o powerhouse. Então, essa foi a primeira parte da anatomia simplificada. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como ativar esse powerhouse e o que a gente deve usar de ferramenta para ativar, acordar esse powerhouse. E vamos falar também um pouquinho de mobilidade, quais os músculos que estão associados com a nossa mobilidade que a gente precisa trabalhar esses músculos, certo? Vejo você na próxima aula.